Você perceber, eu tô te contando uma história para te convencer que é bom contar uma história na sedução, quando você estiver seduzindo uma garota. Aliás, eu vou começar a aplicar alguns gatilhos mentais aqui com você. Eu quero ver se você tá apto. Quando você notar que eu tô aplicando algum gatilho mental, comenta aí embaixo em que momento você percebeu que eu apliquei um gatilho mental em você. Eu separei aqui para vocês um experimento bem interessante, que foi feito por pesquisadores na Universidade de Princeton. O estudo ele foi basicamente o seguinte: eles colocaram duas pessoas, uma para contar a história e o outro para apenas ouvir. Não era uma história ensaiada, uma história pessoal mesmo. Enquanto isso, os pesquisadores eles observavam os dois por uma imagem de ressonância magnética, para observar como o cérebro se comporta quando um está contando uma história e o outro estava ouvindo. E o fato interessante que descobriram é que na medida que os ouvintes iriam ouvindo a história, seu cérebro começava a se espelhar no que estava contando, no falante. E isso acontecia que aos poucos o cérebro dos dois entravam em uma sincronia, estavam sincronizados, ativando as mesmas áreas do cérebro, ou seja, os dois entravam em uma conexão. Foi mencionado também que teve alguns que demoravam a se espelhar no cérebro do que estava contando a história. Só que na medida que a história ia sendo contada, chegava um momento que o cérebro dos dois estavam ativando as mesmas áreas. Isso é chamado de acoplamento, esse fenômeno é chamado de acoplamento neural. E também um dos hormônios que é ativado quando você está contando a história com os dois lá, é um dos hormônios que também é liberado durante o sexo. E também tem um hormônio chamado que é ocitocina, que é o hormônio do amor. É bem interessante eu falar isso porque acaba ficando meio vago chegar aqui, né, só falar, conte uma história que vai criar conexão. Não, tem esses fatores também.